Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A temática de hoje é a participação feminina, a participação da mulher nas eleições e nos pleitos. Para tanto, nós temos aqui nos estúdios a doutora Suziane Araújo, ela que é membro da Comissão da Mulher Advogada. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Haja vista a proximidade das eleições, do pleito 2024, as eleições municipais, nós trouxemos à tona uma temática que é a participação feminina nas eleições. Nós tivemos grandes avanços, no caso legislativa, e a mesma conscientização de partidos, da sociedade em geral. E essa temática, quando é trazida à tona, sempre é importante, sempre é relevante. E nós temos aqui nos estúdios a honra de ter aqui conosco pela primeira vez a doutora Suziane Araújo, ela que é membro da Comissão da Mulher Advogada. Doutora Suziane, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui no espaço e de discutir um tema tão importante e que merece um pouco mais de destaque, principalmente agora que está se aproximando o período das eleições, né? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar no espaço e esperar trazer algumas informações que são importantes para a população em geral, mas também para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que desejam e que vão ingressar e que vão tentar uma vaga, vão tentar ser nossas representantes dentro da política. Doutora Suziane, o próprio Rio Grande do Norte é pioneiro na participação feminina. Nós temos aqui, na cidade de Lages, foi eleita a Alzira Soriano, também o próprio a Celina, todas essas guerreiras que se habilitaram. Então, o Rio Grande do Norte tem uma história nesse sentido, da participação feminina. Fala um pouquinho, doutora, a importância e a relevância de quebrar esse paradigma que existe na nossa sociedade, que devemos ser representados apenas por homens. Sim, e é importante, falando nessas duas figuras, né, na Celina e na Alzira, eu sempre falo assim, a gente sempre lembra do pioneirismo, né, da Celina e também da Alzira, aqui no estado, e que esse pioneirismo, principalmente da Celina Guimarães, ela foi a primeira mulher a votar na América Latina. Não só aqui no nosso estado, não só a nível de Brasil, mas sim também a nível de América Latina. Mas eu sempre gosto de ressaltar, e quando eu tenho a oportunidade, de dizer o seguinte, que além dela, antes da lei que permitiu a ela votar e que permitiu também a Alzira a se candidatar, né, a prefeita, houve todo um histórico, houve todas umas manifestações de mulheres que lutaram para poder ter esse direito. E detalhe, essa manifestação começou aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte também foi pioneirismo na reivindicação do direito ao voto. Então, o nosso pioneirismo está nessas duas mulheres, mas houve a luta antes de se conseguir a aprovação da lei que permitiu que elas abrissem um caminho para a participação feminina na política no Brasil como um todo, né? Perfeito. Assim, doutora, no mundo ocidental, existe um estigma, na verdade, né? Nós somos uma sociedade judaica, cristã, patriarcal. Inclusive, para quem gosta do Antigo Testamento, dizia-se que o testemunho da mulher valia a metade do dele. E não havia grandes líderes, nós não vemos rainhas com tanto protagonismo assim, no mundo antigo, mas no mundo moderno foi quebrando os paradigmas, doutora. Foi a partir mais ou menos do iluminismo, doutora, a senhora faz um pequeno retrospectivo, assim, eu sei que falamos do Rio Grande do Norte, mas
Foi, no caso, na Europa, nos Estados Unidos? Onde foi que esse movimento ganhou fôlego, ganhou força? A nível histórico, né? É interessante, eu escrevi até um artigo sobre essa trajetória feminina na política, inclusive ela está disponível também no site da OAB, e aí eu traço todo esse panorama histórico. E aí, em termos de Brasil, porque assim, as nossas reivindicações em vários campos, política, trabalho, ele é reflexo do que muitas vezes aconteceu na Europa, do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, pautas que eram levantadas lá, a nossa própria independência, né? Enfim, seguiu um panorama mundial. Então, as reivindicações femininas de participar de eleições, ela começou não só no ambiente do Brasil, mas ele começou fora, começou com movimentos nos Estados Unidos, e isso acabou refletindo. As mulheres falaram, estão reivindicando lá, a gente tem que fazer a nossa reivindicação aqui. Então, os movimentos no Brasil em si, de modo geral, eles têm essa tendência de ter reflexo de movimentos que aconteceram em outros locais, em outros países. E com relação à participação da mulher na política, não foi muito diferente. Bom, historicamente, o que é que aconteceu com a mulher, principalmente no surgimento do capitalismo? Para a mulher ela ficou meio que limitada à vida privada. A vida pública, quem participava era o homem. Então, esse foi um modelo que se adotou principalmente dentro do surgimento do capitalismo. E aí, as mulheres, mesmo em outras épocas, em outras culturas, houve momentos em que as mulheres tiveram destaque. Só que com o surgimento e a consolidação desse novo sistema, essas mulheres ficaram responsáveis por permanecer em casa, cuidando do lar, cuidando das suas famílias, e a vida pública ficou designada ao homem. O homem era quem saía, o homem era que saía para trabalhar, o homem era que participava da vida política, o homem era que participava dessas decisões. E esse modelo europeu, né, patriarcal, que veio dos nossos colonizadores, digamos assim, ele foi adotado e se estabeleceu aqui no Brasil. Então, a mulher ela ficou limitada. E há uma coisa muito interessante. Mesmo quando a mulher começou a participar da vida pública, ela não foi diretamente sendo candidata ou votando. Há registro da participação feminina em organizações de campanhas. Elas faziam um trabalho de quê? De arrecadar dinheiro para as campanhas masculinas. Mas isso aí, de certa forma, já representou um pontapé, porque ela já estava saindo da esfera do lar e tendo essa participação, de certa forma, indireta na vida pública. E aí foi só crescendo. Tem uma revista, eu não lembro o ano, mas é uma revista antiga, ela já questionava, que o nome dessa revista era a Revista das Senhoras, era aqui do Brasil. E ela já questionava a questão do papel feminino, ou seja, que não poderia ficar só dentro da esfera privada. Ou seja, a mulher, essa revista era uma revista feminina e ela já questionava a função, o papel da mulher, de um modo geral, na sociedade. E aí isso foi só crescendo, né? Foi um crescimento que começou em outro local, influenciou no Brasil, a mulher começou a reivindicar e aí ela conseguiu esse espaço. Sim. Exatamente. E assim, e só reforçando um pouquinho a questão histórica, a lei que permitiu tanto a Celina como a Alzira foi a Lei 660, que foi aqui no Rio Grande do Norte, que fez com que o Rio Grande do Norte se tornasse pioneiro nessa participação das mulheres. Depois vem o Código Eleitoral, criado no governo de Getúlio. Acredito que o código foi criado, embora já tivesse alguma legislação específica, em 1932.
e abriu, e aí definitivamente as mulheres podiam agora ter o direito ao voto, né, a votar. E a lei de cotas, né? Como ela surgiu, qual a importância dessa lei? Então, assim, percebeu-se, a gente sabe que a Constituição, que veio dizer, de fato, que homens e mulheres eram iguais em direitos, deveres e obrigação, é a nossa Constituição de 1988, nossa Constituição vigente. E é interessante que o texto constitucional, ele fala disso, ele fala dessa igualdade de homens e mulheres. Mas a gente está em 2024 e para que essa igualdade ela se faça realmente presente, é necessário criar outros mecanismos legais para dizer, se vocês são iguais, mas a igualdade ela não está acontecendo aqui dentro da esfera do trabalho, ou não está acontecendo aqui dentro da esfera política. O que é que a gente vai fazer? Criar leis mais específicas para estabelecer regras, que é o que a gente chama de políticas afirmativas, para que garanta, de fato, essa igualdade. Então, a gente viu isso acontecer ano passado em relação à lei trabalhista, quando ela disse que ela indicou imposições em relação à diferença salarial. A empresa que estaria pagando salários diferentes para homem e mulher que estaria ali ocupando e exercendo a mesma função. Com a política não foi diferente. Então, percebeu-se, a Constituição disse lá que homens e mulheres são iguais, todos têm direito de participar da vida pública, se candidatar, mas essa igualdade não está acontecendo. Os homens ainda são grande maioria. O que precisamos fazer para que, de fato, essa igualdade ela possa começar a acontecer, ou que, de fato, ela possa acontecer? Surge, então, a lei de cotas, que aí garante, que obriga, literalmente, obriga essa palavra, os partidos e coligações a colocarem mulheres como candidatas. Então, não há... porque talvez se não tivesse a lei, e hoje a lei ela já mostra que ela trouxe resultados positivos, que ela trouxe maior participação dessas mulheres. Então, a lei de cotas, hoje também conhecida como lei das eleições, né, porque ela foi reformulada, atualizada, a lei das eleições, ela trouxe ela garantiu e ela pune partidos ou coligações que não cumprem a lei. Há um mínimo de mulheres para ser candidata e tem que ser cumprido. E detalhe, que eu não sei se eu vou chegar na resposta de outra pergunta. Essa cota mínima de 30%, ela também chega aos recursos públicos que são destinados nas eleições. Ou seja, os partidos eles recebem verbas públicas para que sejam gastos no período de eleições. Então, também 30% desses recursos devem ser direcionados para a campanha dessas mulheres. Que aí é um ponto que a gente vai discutir, né, sobre esses repasses, e acredito que a gente vai discutir em outras perguntas. No caso específico, doutora, a senhora falou que é uma obrigação, é algo vinculante, e infelizmente, pelas denúncias que têm chegado, há um certo abuso, uma certa fraude nessas candidaturas. Eu vi muitas coligações, muitos partidos perdendo, no caso, mandatos de seus eleitos por conta de fraudes. Como evitar, doutora? Tem que ter mais fiscalização, tem que ter mais abertura da sociedade para realmente saber que essa mulher é uma candidata e não é uma laranja, assim podemos assim dizer. Como é que devemos realmente colocar em prática de maneira efetiva? Pronto, o próprio tribunal, né, a própria orientação é que haja mais fiscalização, é que as campanhas e os partidos eles possam sim ser fiscalizados, para observar se esse cumprimento ele está sendo feito ou se estão colocando mulheres apenas para dar aquela ideia de legalidade, quando, na verdade, não existe a legalidade e a mulher está lá só cumprindo a mera cota de forma fictícia, que é o que a gente chama, o que eles chamam muito na política, de forma fictícia, a candidata fictícia, a participante lá fictícia, e que está lá só por mero cumprimento legal. E eu tenho muitos exemplos ainda para citar aqui hoje sobre dados, né? Eu posso até trazer uns, o quanto que essa lei, mesmo que de forma um
pouco lenta, ela já trouxe alguns resultados positivos em termos de participação feminina. Então, dados mostram, por exemplo, que entre as campanhas de 2016 e 2020, nas eleições municipais, houve um aumento de 18% do número de candidatas e de 7,5% entre o ano de 2018 e 2022, para as eleições gerais, federal e estadual. Já no total de mulheres eleitas, houve um aumento de 17,5% entre 2016 e 2020 e de 8,36% entre 2018 e 2020. Então, eu acredito que ainda de forma tímida, mas a gente já vê esse número de mulheres chegando e aumentando. Tudo decorrente dessa política afirmativa que é a lei de cotas, que vai trazer. Agora, realmente, há esse problema de partidos, enfim, de coligações não cumprirem, colocar ali uma candidata só de fachada, e aí o ponto realmente, 2 pontos importantes, é fiscalização e a devida punição para quem não cumprir corretamente o que está determinado na lei. Estamos conversando aqui com a doutora Suziane Araújo, ela que é membro da Comissão da Mulher Advogada, tratando sobre a participação feminina, participação da mulher na política. Doutora, os próximos blocos vão continuar destrinchando essa temática, falar sobre preconceito que ainda existe, falar sobre os estigmas que merecem ser quebrados e, sobretudo, que as instituições têm que ser realmente aperfeiçoadas para que haja uma efetiva participação feminina na política. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, trazendo o assunto importante, relevante, que é a participação feminina nas eleições. Para tanto, aqui nos estúdios, a alegria de continuar a nossa conversa com a doutora Suziane Araújo, ela que é membro da Comissão da Mulher Advogada. No bloco anterior falamos sobre a lei de cotas, a importância da lei de cotas. Mas, doutora, até chegar no partido, até se filiar em um partido, a mulher passa por todos os desafios, né? Acredito nas profissões, no mercado de trabalho, a mulher chega sempre a ter que ter um esforço a mais. Vossa Excelência com certeza acordou mais cedo do que eu, né? Porque tem toda a maneira de se portar, de se apresentar. A mulher tem toda essa preocupação, esses desafios, eu chamo de desafios, colocar um salto e enfrentar. Então, eu considero que a mulher tem esses desafios e essas guerreiras têm adentrado na política. E os desafios, doutora, eu queria que a senhora falasse nesse bloco os desafios que apresenta no mercado de trabalho, que é, na verdade, a função pública se apresenta também como um desafio. Eu queria que a senhora fale um pouquinho, né, nesse sentido, quanto é desafiador a mulher entrar na área política. Pronto, você tocou no detalhe aí. Eu acredito que você acordou mais cedo, porque realmente há esse peso em relação a tudo, né? Assim, a nossa imagem também gera um peso, porque, por exemplo, a mulher que é candidata, ela não vai poder sair de todo jeito, então ela vai ter que ter ali um preparo para poder sair de casa, e isso já demanda um certo tempo. Mas, falando assim, de um modo geral, as principais dificuldades da mulher ingressar na vida pública de um modo geral. Eu acredito que a nossa jornada em si, ainda se é muito atribuído à mulher a obrigação Então, no que diz respeito ao cuidado, ainda é muito vinculado à mulher, à figura feminina, seja ao cuidado do marido, ao cuidado da casa, ao cuidado dos filhos. E isso, de certa forma, prende um pouco a mulher a essas responsabilidades. Para o homem, isso ainda é muito livre, né? Então, assim,
Claro que eu não posso hoje generalizar, até porque já há uma mudança, já se apresenta também uma mudança, homens tendo mais responsabilidades em sua casa, em dividir aquela responsabilidade de levar um filho para a escola, de levar um filho para o médico. Eu já vejo que tem alguns homens que realizam esse tipo de atividade. Mas, na grande maioria, a função de cuidado, né, que é uma função que eu falo que é um trabalho invisível, e já tem autores que defendem isso, ele ainda é muito vinculado, essa responsabilidade ainda é muito dada às mulheres, o que leva a gerar um desafio imagina, você quer participar da vida pública como candidata a vereadora ou a deputada, e você, além das suas responsabilidades do lar, você tem a responsabilidade com o seu trabalho, com outras demandas da sua vida, o que realmente, às vezes, acaba dificultando. E, muitas vezes, algumas mulheres encontram o próprio desestímulo no discurso das pessoas. Mas você vai dar conta. Mas você vai conseguir fazer isso, porque você já tem tanta responsabilidade. Qualificação, às vezes essa mulher também tem que se qualificar para estar apta ao mercado, porque realmente ela tem que mostrar 2 vezes mais que está ali apta para cumprir aquela função. Então, tudo isso é um desafio que é na casa, que se encontra na casa, que encontra-se no trabalho, na capacitação, até se chegar à vida pública, né? Até se chegar a dizer assim, agora eu vou me dedicar à vida pública. Então, eu acredito que esses desafios tornam também ainda, fora outros aspectos, como violência e preconceito, que ela vai enfrentar quando ela tenta ingressar na vida pública. Então, eu acredito que esses desafios ainda não são um fator determinante nesses números que a gente ainda tem. Talvez se a gente tivesse jornadas ou, digamos assim, responsabilidades mais compartilhadas, talvez o número de mulheres nas campanhas em si, que uma campanha ela demanda tempo, ela demanda energia, ela demanda que essa mulher saia de casa muitas vezes de manhã, volte tarde da noite. Quem já acompanhou campanhas de perto sabe como é que os candidatos, sejam homens, sejam mulheres, eles têm uma rotina meio que muito corrida. Então, imagina aí, para uma mulher que é mãe, que às vezes tem 2, 3 filhos, sair da sua casa para cumprir a agenda fora, né? Muitas vezes em outros municípios, em outros bairros, em comunidades rurais, e deixar toda a sua família em casa. E muitas vezes ela não tem uma rede de apoio, que é algo muito importante. Algumas mulheres têm rede de apoio, tem uma pessoa que está ali, que está ajudando, inclusive pode ser a mãe, a irmã, o marido. Mas algumas mulheres não têm, elas realmente têm que sair de casa e têm que lutar e têm que enfrentar tudo sozinha. Então, acredito que isso também se torna uma barreira em se ter essa maior participação feminina na política, ou na vida pública como um todo. Perfeito. Doutora, no bloco anterior, Vossa Excelência focou bastante na lei de cotas, foi um avanço importantíssimo. Mas vamos tentar além, doutora, vamos pensar em outros mecanismos. Será que começar na base, através da educação, a educação política dos nossos jovens, nossos adolescentes, não seria algo interessante incentivar as mulheres a serem protagonistas, não apenas da sua própria história, mas a liderar, a representar? Sim, e há algo interessante que eu vou falar a respeito disso, é a quantidade de eleitores no Brasil. 53% das pessoas aptas a votarem no Brasil, elas são mulheres. E por que não colocar mais mulheres para nos representar? Então, há uma falta. Também, isso é uma informação que eu posso acompanhar no discurso de algumas mulheres, mas também é uma conclusão minha. Não li nada a respeito disso, nenhuma pesquisa científica. Mas eu acredito que falta um pouco dessa consciência e dessa educação. Da importância de se participar, da importância de se escolher. Ainda falta essa maturidade, principalmente de alguns jovens, de escolher. É importante vocês escolher alguém que represente, ir lá e votar. E é importante ter essa educação, essa consciência de que as eleições é um ato democrático, é um ato importante para todos, não só para os candidatos, né? E falta, sim, essa educação, essa conscientização, de dizer a importância, de mostrar para as pessoas a importância
do que é votar e principalmente do que é escolher as mulheres. Mas é interessante, né, que a gente está numa polêmica em relação à pauta que foi aprovada agora e que mulheres aprovaram, né, mulheres em grande maioria aprovaram essa pauta, né, que é, enfim, bem contraditória. Assim, bem polêmica, não vou trazer agora. Mas há uma participação da mulher muito grande. E aí eu sempre falo o seguinte, gente, escolham mulheres. Eu sempre falo isso, que eu escolho mulheres. Eu voto em mulheres. Quando realmente não dá, quando realmente assim, não tem ninguém que, digamos assim, que tem um perfil das propostas que eu acho que é interessante, que são importantes e que devem ser discutidas, mas a minha preferência é votar em mulheres. E votar em mulheres que me representem. Que representem aquilo que eu acho, que represente aquilo que a gente ainda precisa avançar na saúde, na política, na política, na educação. Né? Tem outros dados importantes que eu poderia apresentar aqui, principalmente sobre esses outros aspectos, sobre saúde, sobre educação, que ainda há coisas a se melhorar. Né? Mulheres precisam de mais qualificação. Então, quem vai trazer, quem vai ter esse olhar mais sensível para as nossas demandas são outras mulheres. Perfeito. Doutora, ainda falando essa questão dessa resistência, esse preconceito, assim, vamos pegar a nossa OAB, nossa querida OAB. Nós tivemos eleições há 3 anos passados e as candidaturas femininas, tanto as seccionais, Rio Grande do Norte, elegeram um homem. Aqui em Mossoró, o cabeça de chapa era masculino também, era um homem. Isso, doutora, assim, o que a senhora deve, como a senhora vê, como a senhora elenca esse tipo de escolha? Eu não tenho dados se tem mais advogadas do que advogados, eu não tenho esse dado ainda, não tenho esse dado. Mas na prática eu vejo muito mais mulheres atuando, assim. Como a senhora vê que apesar do discurso ser bonito, de incentivo, mas na prática continuamos elegendo homens? Então, por que continuamos colocar homens como os nossos representantes? Esse é um fator, eu acredito que até a ser estudado e pesquisado, porque que a grande maioria sim, e realmente não sei a nível local Mossoró, mas hoje o número de mulheres inscritas nos quadros da OAB já é maior do que o de homens. Eu não acompanhei a última eleição, né, da OAB, digamos assim, eu sou novata, estou chegando agora, e como a política em si, essas pautas femininas sempre foram minhas pautas, desde sempre, aí eu ingressei lá na Comissão da Mulher, e assim, e realmente, a nível nacional, como eu falei, eu apresentei aqui que 53% das mulheres, as pessoas aptas no Brasil a votar são mulheres, mas se você pegar o quantidade de deputados, a quantidade de senadores, a quantidade de vereadores aqui na nossa Câmara, você vai perceber que o número de mulheres ainda é muito inferior. E essa é uma pergunta no qual eu me questiono e no qual eu ainda não encontrei resposta, porque eu acredito que, não sei se alguém já fez uma pesquisa a fundo, para tentar entender por que as mulheres não estão colocando mulheres como seus representantes. Então, assim, dizer uma resposta definitiva, uma resposta pontual, eu não tenho. Mas é aquilo que eu sempre falo. Está na hora de mudar essa situação, essa realidade, e passarmos a olhar outras candidatas como nossas possíveis representantes e, quem sabe, trazer mais mulheres para a vida pública, porque candidatas sim temos, embora tenha alguns partidos aí que tentam fraudar, né, que a gente já comentou, que tenta fazer as campanhas que não existem, que são a mera ficção, só para cumprir lá a lei, e que muitos foram pegos nessa situação, e que houve processo, enfim, julgamento, mas que eu sempre trago essa ideia de reflexão. Precisamos colocar mulheres para representar nossas pautas. Isso em qualquer esfera. Seja em âmbito de instituição, como a OAB é uma instituição, seja em âmbito de municipal, estadual, e até nas próprias, no executivo.
Aqui no Rio Grande do Norte temos uma mulher como vereador, como governadora, aliás, desculpa, como governadora. Quantos outros estados têm mulheres governadoras? Eu acredito não, acho que foi esse um dado, que o Rio Grande do Norte era o único estado brasileiro que tinha uma mulher como à frente de um governo. Todos os outros estados, homens. Doutora, enquanto a mulher continuar votando assim, apenas em homens, não tem como reclamar, doutor. Eu sei que a democracia você tem que instigar, você tem que falar, mas assim, moralmente, já que você sempre continua votando em homens, né, não tem moralmente como você reclamar se você continua votando no masculino, continua colocando pessoas, homens, à frente das políticas, que vão refletir nas políticas públicas, em pautas em favor ou não das mulheres. Principalmente em quem está ali para legislar, né? Para quem está ali para criar leis, que são a parte mais sensível e importante, né? Claro que a gente tem... quando eu falo isso, alguém diz assim para mim, mas vocês não já acham que já tem leis demais para proteção das mulheres? Tem a Maria da Penha, tem a lei de cotas, tem isso, tem aquilo. A mulher já tem direito demais. Como eu falei no início, né? Temos a Constituição que diz que todos têm direitos iguais. Mas essa igualdade, a gente precisa de mecanismos, de outros elementos, de outras leis, digamos assim, que garantem de fato que essa igualdade chegue a todos. E a lei de cotas foi um dessas leis. Então, quem é que vai olhar, ou quem vai ter essa sensibilidade, se não as mulheres? Então, tem situações, até de nível local, de nível administrativo, que eu já me deparei, e que dificultava a mulher ter acesso a determinados serviços. Eu posso dar como exemplo aqui né, que a questão das mulheres que não desejam mais ter filhos, né, que tem que... Então, é toda uma... Eu me deparei com uma situação de não sei se eu posso comentar aqui, um caso específico em que eu tive que atuar porque o poder público dificultava o acesso à mulher ao que está lá estabelecido na lei, bonitinho, a mulher tem direito a fazer a laqueadura. Mas aí encontrou uma dificuldade administrativa de acesso ao serviço. Então, esse tipo de realidade então, assim, a lei ela existe, mas entendam, nem sempre a lei está sendo cumprida. Nem sempre a lei está sendo cumprida da forma como deveria ser. E aí tem que entrar outros mecanismos, tem que entrar políticas públicas, tem que entrar uma execução efetiva daquele direito. E quem vai olhar, e aí fica sempre aquele questionamento, quem vai olhar nossas pautas, se não nós mulheres? Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Suziane Araújo, ela que é membro da Comissão da Mulher Advogado, tratando sobre a importante temática da participação feminina, participação da mulher na política. No próximo bloco, doutora, eu vou tentar adentrar em mais temas, especificidades de tão importante temática. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui nós, juntamente com a doutora Suziane Araújo, ela que é membro da Comissão da Mulher Advogada, tratando da temática da participação feminina na política. Falamos nos blocos anteriores a questão da importância que foi a lei de cotas e também de vencer estigmas, preconceitos. E, doutora, no momento... temos aqui alguns casos, eu não sei se foi isolado, mas tivemos violência contra mulheres, contra políticas, mulheres representantes aqui. Tivemos o caso em 2018 da Marielle, que era uma vereadora do Rio de Janeiro, que foi morta. Isso tudo, de certa maneira, reflete no seu eleitorado, reflete em pessoas, em mulheres que pretendem se envolver nesse meio. O que a senhora sabe do caso, como reverberou,
o que a senhora percebe trazendo aqui para a temática da participação feminina na política? Bom, entre os desafios, né, que a gente comentou lá no início, acredito que a violência política de gênero, ela também é um desafio que acaba afastando mulheres da vida pública e da política. Tivemos o caso da Marielle, que inicialmente, quando ocorreu o caso, veio muitas informações e, a princípio, trabalhava-se com essa linha de investigação sobre um possível crime que envolvia violência de ódio contra ela, contra o que ela representava, ou seja, que seria talvez um fato de violência política de gênero, né? Só que investigações foram feitas e levantamentos, enfim, informações mais recentes sobre o caso dela, é que o que teria motivado a morte da Marielle não teria sido o fato da política em si, dela ser uma representante. Ela era uma representante que tinha como é que eu posso dizer? Tinha bastante espaço, tinha demandas, ela enfrentava, lá nas discussões, ela enfrentava, ela realmente era muito ativa. Ela era aquela política que era dentro e fora lá do gabinete dela, né? Dentro do local do espaço de trabalho dela. Então, assim, hoje, as circunstâncias revelam que a morte da Marielle não estaria ligado a esse fim, ao fim de que, vamos matar a Marielle porque ela é forte, ela tem muita representatividade. O que pode acontecer em alguns casos, né, as mulheres sofrerem tipos de violência física, moral, a própria violência sexual, com o sentido de afastá-las da vida pública. O que se sabe, né, o que se tem sobre a Marielle é que teria sido motivação urbanística, a respeito de dois irmãos que dominavam uma certa área lá do Rio, né? E eles tinham sempre tinha uma pessoa dentro da Câmara que sempre favorecia eles, e quando a Marielle chegou, ela passou a ser um problema, digamos assim, né, entre aspas, para a situação que se tinha ali na região, né, ali no Rio. E aí isso é que teria, de fato, motivado a morte da Marielle, ela representar uma barreira para fins, né, para fins pessoais de duas ou três pessoas ou mais. Então, assim, a política, tocando no assunto dela, a gente tem outros exemplos que foram mulheres que sofreram, de fato, a violência política de gênero, sofreram em campanhas, sofreram quando já estavam eleitas, né, com xingamentos, com colegas que assediaram, com colegas que... Enfim, teve situações em alguns locais do Brasil, né? O caso da Isa Penha, que foi em São Paulo, que teve uma grande repercussão, né, do que o outro lá, o colega lá dela fez. E colega que eu falo assim, né, que, enfim, que ocupam lá o mesmo espaço, né, o mesmo espaço de trabalho. Então, esse tipo de situação, ele pode realmente afastar as mulheres da vida pública. Isa Penha foi que o colega tocou no seio dela? Nos seios, pronto. A Isa foi esse caso aí. Foi esse caso. Mas eu já soube de outros, né? Também casos de preconceito. E agora, uma coisa que eu observei, que as mulheres trans, elas também estão chegando nas campanhas. No Rio de Janeiro temos vereadoras que são mulheres trans, e essas mulheres sentiram e sofreram preconceitos durante as campanhas e hoje também ocupando os cargos que elas ocupam. Doutora, ainda nessa linha da violência moral ou psicológica, a senhora falou agora há pouco, não é apenas violência física, é um desafio muito grande para a mulher, porque nós homens, assim, aquele espírito eterno de quinta série, nós levamos bem melhor as críticas, as charges, o humor que é feito contra nós. Mas, assim, é pesadíssimo. A ministra Damares, por exemplo, quando estava à frente dos direitos humanos, secretaria, e quando ela foi se eleger, se candidatar também, enfrentou grandes desafios. Isso é uma resistência, doutora? Como a senhora vê, realmente a mulher é impactada bem mais psicologicamente por esse tipo de humor, por esse tipo de crítica, ou ela
quando ela assina a candidatura, ela deve realmente ter essa consciência de que esse será um desafio que ela vai enfrentar até o fim do seu mandato? Bom, esse é um desafio, isso é fato, mas é um desafio que vale lembrar que essas práticas são crimes e que não importa se a mulher se ela está ligada ao viés de direita ou viés de esquerda. A mulher que está ocupando o espaço público na Câmara, no Senado, a mulher que é ministra, né, seja ela de qual partido, de qual coligação, as mulheres, elas merecem respeito. E aqui eu falo de uma forma geral, todas elas. Então, eu vi em relação à ministra, charges e outros tipos de conteúdo que muitas vezes levam para o lado sexual, entram na vida íntima dessa mulher. Então, toda essa violação da intimidade, da honra, da imagem. Então, a gente precisa entender que todas as mulheres, independentemente de partido, independentemente de filosofia, de que essa mulher adota na vida pública, na vida privada, que essa mulher que está chegando no espaço público, seja no executivo, no legislativo, em qualquer esfera, ela merece ser respeitada. Então, isso é um desafio. A mulher, ela sabe que ela vai ser atacada. E ela vai ser atacada pela sua fala, pelo que ela fala, pelo que ela veste, pela sua orientação sexual, por vários fatores. Mas é importante entender que essas práticas que ferem a honra dessa mulher, elas são crimes. E há uma punição. Então, a gente tem, hoje, a gente fala na violência política de gênero, a gente não fala só como discurso, a gente fala como prática. E já está ocorrendo, em casos, punições para as pessoas que violam, enfim, que trazem algum tipo que ferem a honra, né, dessas mulheres, ou mesmo que agridem essas mulheres fisicamente. Então, é preciso ter consciência de que você não pode sair falando, atacando essas mulheres. Aliás, ninguém, né? Ninguém. Porque a campanha em si é quase como uma batalha de guerra, às vezes. Há ataques de todos os lados. Então, assim, às vezes, falta em alguns candidatos a consciência de vir trazer suas propostas, né, de trazer o que pretende fazer. Não, ele passa a campanha todinha atacando o colega. Isso não é legal. Isso não vai melhorar um país que tem tantos problemas. Perfeito. Estamos conversando aqui com a doutora Suziane Araújo. Ela que é membro da Comissão da Mulher Advogada, falando sobre a importância da participação feminina na política. Doutora, no próximo bloco, vamos para as considerações finais, sempre nessa toada da relevância, da importância dos institutos que permitem, que incentivam a participação feminina. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui com a nossa conversa com a doutora Suziane Araújo, ela que é membro da Comissão da Mulher Advogada, tratando sobre o relevante tema da participação feminina na política. Doutora, daqui a pouco vamos para as considerações finais, mas nós não podemos perder a oportunidade que tem muitas mulheres, muitas meninas, jovens ou mesmo adultas nos assistindo, e vamos já fazer aquele incentivo da participação delas no pleito, na participação na vida pública, nesse contexto, porque temos instrumentos importantes, temos instrumentos no ordenamento, mas se não tiver a participação, engajamento feminino, realmente esses institutos vão ficar como letra morta. Mas, doutora, já tentando colocar aqui o pingo nos is, uma pergunta bem clara, sem ser redundante. Eu sei que a senhora falou de maneira indireta sobre esse tema, mas só para deixar bem claro para quem está nos assistindo, qual o real benefício de ter mulheres no legislativo, no executivo, enfim, participando da vida pública?
Exatamente, eu já falei até um pouco sobre isso, né? A questão do olhar feminino sobre as nossas demandas, mas isso de fato é muito real, porque quando a gente pega para analisar em termos administrativos, o que será que funcionou melhor quando havia uma mulher na gestão e quando havia um homem na gestão? Então, como eu falei, eu já me deparei com situações práticas na minha vida profissional em que existia lei que beneficiava a mulher em algumas... Não falei em beneficiar, porque seria um termo meio que... beneficia a mulher. Não. Existia uma lei que determinava, que garantia um determinado direito, mas quando chegou lá no ato de cobrar, de exigir do poder público, a mulher se deparou com outras barreiras administrativas. Então, são situações como essa que nos mostra que a gente tem que estar, sim, colocando mais mulheres para nos representar em outras pautas. Existem muitos outros aspectos que merecem ser discutidos, principalmente em relação à saúde, à qualificação. Quando eu estava saindo da faculdade, eu fiz uma pesquisa sobre a violência contra a mulher e eu descobri que, em termos locais aqui da nossa cidade, muitas mulheres que haviam sofrido violência doméstica não tinham qualificação, dependiam dos seus companheiros. Então, isso é uma realidade. Temos a Lei Maria da Penha, que é um instituto de proteção às mulheres. Mas quando a gente se depara com informação dessa, muitas mulheres que sofrem violência doméstica têm essa relação de dependência econômica. O que é que o poder público tem que fazer em relação a essas mulheres? Investir na qualificação, investir na educação. Então, quando eu, como mulher, me direcionei para olhar esse problema e constatar essa situação, eu tive uma sensibilidade, então eu tive um olhar diferente. Claro que eu não vou dizer aqui que homens não olham para as nossas demandas, que isso aí seria uma forma... Eu estaria, enfim, completamente errada. Mas o que eu digo é que a mulher ela tem uma sensibilidade maior em relação ao que a gente precisa, o que ainda precisa avançar. Então, olha, a gente tem uma lei que nos protege da violência doméstica, mas a gente tem uma realidade X, que diz que as mulheres que estão sofrendo violência doméstica não estavam fora do mercado de trabalho, eram mulheres jovens, eram mulheres que não tinham qualificação. Então, isso é um problema. Então, quem vai olhar para os nossos problemas? Então, muito há que se fazer em todos os campos. Então, a gente não acha que todos os problemas das mulheres estão solucionados com a lei tal, ou com a lei isso, ou com a lei aquilo. Não. Existe a lei, mas existem problemas reais que precisam de soluções reais e que precisam de soluções que cheguem mais rápidos. E eu acredito que ter essa mulher como representante vai permitir que essas soluções elas cheguem aos problemas de forma mais rápida. Doutora, independente de ideologia, de espectro de pensamento político, eu percebi que essa participação feminina começou mais no espectro de esquerda, mas nos últimos anos, na última década, sim, as mulheres de direita, as conservadoras, tem Ana Campagnolo, acho que é de Santa Catarina, sim, que eu gosto muito, sigo ela, tem uns vídeos bem interessantes, e teve esse despertamento também no espectro de direita. Começaram a ver essa manifestação, não apenas as mulheres, as feministas, as mulheres de esquerda, mas também as conservadoras agora no campo político. Eu vejo como positiva, porque eu acredito que a gente vive num país um país democrata e que há espaço na política para todas as mulheres. E uma coisa interessante, eu acompanhei um podcast em que trouxe justamente isso, trouxe a Joyce, aquela que, Hausmann, coisa assim, que no podcast era a Joyce e a Manuela Dávila. E eu achei muito interessante o debate, as discussões de cada uma dentro da sua... Cada um com suas particularidades, por questão de ser de esquerda e ser de direita, mas foi uma discussão saudável. Então, a gente precisa isso, a gente precisa entender que a política, embora a gente tenha as nossas divergências, a gente tem um lado direita, esquerda, centrão, mas o que deve prevalecer, seja entre as mulheres, seja entre homens e mulheres, é o respeito para que
as nossas campanhas possam ser cada vez mais saudáveis e que a gente possa ter representantes femininas, independentemente se essas mulheres são de direita ou de esquerda. Como eu falei em outro momento, escolham mulheres que representam você. Então, se a mulher que me representa é uma mulher de esquerda, vou votar na mulher de esquerda. Se é uma mulher de direita, vota na mulher de direita, eu voto na mulher de direita. Então, você tem que escolher quem lhe representa. Agora, escolha mulheres. Eu sempre falo isso. Escolha mulheres para representar você. Porque quanto mais mulheres na política, melhor. Independente da pauta que, enfim, eu acredito que as demandas, as respostas, as soluções para os problemas vivenciados, como esse que eu citei, né, que é aqui em termos locais, eles podem ser solucionados de forma mais rápida. Eu acredito. É minha crença particular. Doutora Suziane, estamos precisando de mais mulheres em todos os setores da sociedade, setor público. Nós como advogados, eu como advogado, eu me sinto muito bem quando eu chego num departamento, num local. A mulher tem uma sensibilidade. Quando a mulher diz para mim, Nazeu, ou doutor Nazeu, eu vou fazer esse ato, eu vou fazer essa certidão, eu vou fazer, vai estar no sistema, é questão de minutos. A mulher realmente tem um compromisso de fazer, com todo respeito aos homens que estão me assistindo, nos assistindo, mas nós precisamos de mulher, porque a mulher tem um compromisso, um foco em tudo aquilo que ela faz. Por mais que ela seja mãe, por mais que ela seja esposa, por mais que ela tenha N situações, tem que cuidar da aparência, mas o seu trabalho, ela tem uma responsabilidade singular. Através de Vossa Excelência aqui, eu me sinto muito gratificado, assim, feliz de ter mulheres com voz, mulheres articuladas, com uma boa oratória e com posicionamentos trazendo tantas informações de qualidade. Através de Vossa Excelência, eu quero aqui que a senhora leve meu salve, minhas saudações para toda a comissão da mulher advogada, que tem sido um baluarte. Teve até um evento, algo nessa linha também, doutora, sobre a participação feminina, que a Vossa Excelência e vocês promoveram. Vamos promover. Vamos promover? Quarta-feira agora, inclusive eu quero deixar o convite a todos. Vai ter um curso que a gente vai debater toda essa temática lá na sede da OAB, quarta-feira agora, que a temática é justamente essa. E aí a gente vai ter uma vereadora representante para trazer a realidade da campanha. Como é que realmente acontece a violência política de gênero na campanha e propriamente na vida pública. Ou seja, para trazer exemplos reais do que seria, fora o debate teórico, o debate da legislação. Então, eu deixo o convite aqui a todos. Então, a OAB, através da Comissão da Mulher Advogada, trazendo discussões temáticas importantíssimas, e Vossa Excelência aqui muito bem representou todas as suas colegas. Leve minhas saudações ao presidente, à vice-presidente da OAB, e que aproveita agora, doutora, fala um pouquinho para a mulher que está nos assistindo, para essa jovem que tem um espírito público de se engajar, de participar, de liderar, para que essas legislações, essas novidades, esses incentivos, que na prática aconteçam e temos maior participação feminina. Então, a primeira coisa é filie-se a um partido, que é importante, um partido que realmente representa aquilo que você deseja, que, enfim, que se integre aquilo que é sua pauta, que é sua identificação política, sua identificação filosófica. Então, filie-se a esse partido e não tenha medo. Desafios existem, principalmente para quem é jovem. Eu vejo que algumas mulheres ingressaram na vida pública muito jovem, outras chegaram depois. Não tenham medo. A lei está aí para amparar vocês. Os partidos, as coligações têm que colocar vocês como destaque nas campanhas, têm que fornecer a parte de recursos. E tem a lei que protege de uma possível violação, violência, enfim, de algum tipo de agressão. Então, não tenham medo, não se calem. Se é isso que vocês desejam, como eu falei, procure um partido que, enfim, que é do seu interesse e siga esse caminho se é aquilo que você tem vontade. Muito bem. Conversamos aqui com a doutora Suziane,
Mais uma vez reitero meus agradecimentos. Esse foi o programa Dinâmica do Direito da Semana, trazer informação de qualidade. Permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.